Eu quero ler com vocês uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Esta palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu preguei ela alguns anos atrás aqui na igreja, e hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e buscando em Deus uma palavra. E aí, de repente, eu abri a Bíblia nesse texto bíblico. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história do rei Amazias. Um belo começo, um triste fim. Diz assim a palavra do Senhor: Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus o Senhor, mas não foi sincero. Logo se firmou no poder, e ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei Joás. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés, onde diz o seguinte: que os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, e nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele as organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens, todos eram soldados, corajosos, experientes, armados com lança e escudo. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar vitória ou para dar a derrota. Amazias perguntou ao profeta: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para os soldados, para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? E o profeta respondeu para ele: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isto. Ou seja, o Senhor pode te dar muito mais do que aquilo que você perdeu entregando na mão dos mercenários. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa. E eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o vale de Sal, onde matou 10.000 edomitas. E outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo, dali jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá, que ficavam entre Samaria, Bet-Horon, e mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Meus queridos irmãos, o rei Amazias, ele representa aquela pessoa que começa muito bem uma caminhada de fé e que no meio desta caminhada de fé vai se perdendo ao ponto de acabar se distanciando e se desviando totalmente do Senhor. Logo quando o rei Amazias assumiu o trono no lugar de seu pai, ele era bastante jovem, ainda tinha 25 anos de idade quando isto aconteceu. E no início do seu governo,
ele faz tudo o que agrada ao Senhor. Embora ele fosse jovem, ele ouve as palavras, os conselhos dos profetas. Ele consulta ao Senhor acerca daquilo que deve ou não deve fazer. Então Amazias, ele começa a governar sobre o povo, tendo em si um senso de justiça, de lealdade, de obediência à lei do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele procura ser justo naquilo que faz, tanto que os homens que tinham matado seu pai traiçoeiramente foram julgados por ele, foram condenados. Porém, ele obedece o que está escrito na lei, e ele não fere os filhos daqueles homens e a família daqueles homens, mas somente aqueles que traíram seu pai é que foram penalizados com a pena capital. Ele é um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. E sempre que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, é certo que os nossos caminhos, eles serão caminhos de vitória. Nós vamos enfrentar adversidades, vamos passar por lutas, mas se nós formos fiéis ao Senhor e obedientes à voz de Deus, nós iremos vencer todas as batalhas, como também aconteceu com o rei Amazias. Ele está vivendo uma vida de comunhão com Deus no seu apogeu. Tudo está dando certo para ele. Até o dia em que o rei Amazias, ele decide ir a uma guerra contra os seus inimigos, que eram os filhos de Edom, ou os edomitas. E ele decide colocar um fim a esta batalha. Ele vai à guerra, ele vai vencer o exército dos edomitas, como nós acabamos de ler. Mas depois que ele vence essa batalha, que tornou-se uma batalha épica no seu tempo, ele volta diferente dessa batalha. Depois de ter alcançado a maior vitória que ele poderia alcançar no seu reino, ao invés de acreditar ao Senhor a sua vitória, a Bíblia diz que ele vai trazer consigo alguns ídolos, algumas imagens de deuses pagãos, e ele vai começar a adorar essas imagens como se fossem o seu Deus, e ele se distancia da presença do Senhor. O que é que nós vimos? A consequência desse ato de Amazias, que até então estava obedecendo fielmente a palavra do Senhor, mas que agora decide seguir o seu próprio coração, tomado pelo orgulho, pela vaidade de ter vencido uma batalha épica, e por causa disso, ele começa a adorar a outros deuses. E por causa desta adoração a falsos deuses, por causa desse pecado da idolatria, mais adiante nós vamos ver que ele foi humilhado publicamente pelo rei de Israel e sofreu uma derrota vergonhosa diante do seu povo. Mas nós não queremos hoje falar sobre esse fim trágico que Amazias teve. Eu gostaria de concentrar esta palavra nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler, onde fala sobre uma vitória e um momento bem-sucedido durante o reinado de Amazias, quando ele ainda está com a cabeça em ordem. Porque quem tem juízo, conhecendo a Deus, obedece a Deus. A pessoa que tem juízo, uma vez que ela conhece a palavra de Deus, ela não zomba de Deus, ela não desacredita de Deus, ela teme a Deus. Jesus disse que até os demônios, eles temem, porque eles sabem do poder que Deus tem. Eles sabem do que Deus é capaz de fazer. Então, se alguém tem juízo, teme a Deus. E Amazias, ele estava vivendo um tempo que ele tinha juízo, ele tinha a cabeça em ordem. Mas ele representa exatamente essas pessoas
que começam bem a sua trajetória, começam a construir uma história bem-sucedida, começam a ter grandes realizações, e a cada realização, esta pessoa reconhece a mão de Deus agindo em seu favor, até o dia em que ela tem uma grande vitória, uma grande conquista, e aí ela simplesmente esquece de acreditar a Deus e agradecer a Deus pela vitória. Eu penso que se Amazias, ele tivesse continuado ouvindo a voz de Deus, ele era a pessoa ideal para reunificar o reino do sul e o reino do norte. Ele era a pessoa que tinha até então toda a autoridade para poder atrair os dois reinos e juntar novamente os dois reinos, como foi nos dias de Davi e de Salomão. Mas ao desobedecer a Deus, ele não somente vai perder o seu reinado, vai perder a sua vida, vai ser humilhado, mas ele deixa de desfrutar de um reinado longo e abençoado. Quantas pessoas, queridos irmãos, que têm à sua frente um futuro brilhante, preparado por Deus, um futuro glorioso, preparado por Deus, mas em algum momento na sua trajetória, acaba se esquecendo que foi Deus quem deu, que foi Deus quem fez, que Deus é quem realiza, que Deus é quem dá, e Deus também é aquele que tira. E por causa disso, acaba perecendo e perdendo a sua comunhão com Deus. O segundo ato de Amazias, quando ele assume o reino, ele começa a reunir os jovens, e ele decide montar um grande exército. As suas ideias são boas, ele quer vencer o inimigo, ele quer derrotar o inimigo, acabar com o problema de uma vez por todas e trazer paz sobre o seu reino. Então ele tem boas intenções, ele tem boas ideias, ele tem bons planos. E ele começa a chamar os jovens acima de 20 anos e reúne todos esses jovens. Ele prepara esses jovens, porque a Bíblia diz que eles eram habilidosos, eles eram corajosos, eles sabiam dominar bem as armas. Então não era um exército qualquer, não era um exército de camponeses, não era um exército frágil, era um exército bem preparado e pronto para vencer o inimigo. Mas Amazias, por alguma razão que a Bíblia não deixa claro, eu penso que talvez por ser jovem, ele se sente inseguro, e ele decide fazer uma coisa que muitas pessoas às vezes fazem, que é querer dar uma mãozinha para Deus. Deus tem o controle da tua vida, Deus tem o controle das situações, Deus tem a vitória pronta para entregar nas tuas mãos. Mas muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela quer dar uma mãozinha para Deus, ela quer ajudar. Então ele tinha 300 mil homens, bem armados, bem preparados, habilidosos, fiéis, corajosos, prontos para a guerra. Mas ele faz uma coisa, ele decide contratar 100 mil mercenários. Note que ele tinha 300 mil homens, e ele contrata 100 mil mercenários para ajudá-lo a vencer a batalha. O que nós podemos dizer desse episódio? Amazias estava preocupado, e ele queria, na verdade, as intenções de Amazias são boas intenções. Há um ditado que diz assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Amazias tinha boas intenções, ele está preocupado com o povo, ele está preocupado em garantir um futuro de paz para o povo, isto é uma boa intenção. Ele queria dar segurança para o povo, ele queria que acabasse de uma vez por toda aquela preocupação que o povo tinha de serem atacados pelos edomitas, isso também é bom. Ele queria conquistar o respeito do povo, e isso também é bom, porque um rei, um governo que não tem o respeito do povo, ele acaba levando o país à bancarrota, ele leva o Estado à bancarrota, leva a cidade à bancarrota. Se não houver o respeito, não há ordem. Então Amazias,
ele quer conquistar o respeito do povo, ele quer ter um exército forte, ele quer que as pessoas olhem para ele e vejam nele um rei que tem autoridade, um rei que é capaz de governar bem e dar segurança para o seu povo. E ele espera também conquistar o reconhecimento das nações vizinhas. E tem mais, ele se mostra um rei disposto a fazer qualquer aliança para garantir o futuro do seu povo. E aí é onde está o problema de Amazias. Porque ele estava fazendo tudo certo, mas por causa de uma falsa sensação de segurança, ele mesmo tendo um exército poderoso do seu lado, ele não consegue confiar nas pessoas que estão do seu lado. Ele não consegue confiar naqueles homens que foram treinados e preparados para defender o seu país. E ele decide trazer os mercenários. E ao trazer os mercenários, ele acaba trazendo consigo um grande problema para a sua nação, para o seu povo. Meus amados irmãos, quantas pessoas que às vezes tomadas pela ignorância, tomadas pela falta de conhecimento da palavra de Deus, às vezes tem tudo para dar certo. Deus te deu os dons, Deus te deu as habilidades, Deus colocou você no lugar certo, Deus colocou as pessoas certas na tua vida. Você tem tudo para dar certo, mas aí de repente vamos dar uma mãozinha para Deus para ver se a gente consegue adiantar o processo. E foi exatamente isso que Amazias fez. Talvez pensando em arregimentar um pouco mais de pessoas, de conquistar um pouco mais de respeito, de ter um pouco mais de visibilidade diante do povo. Nós não sabemos o que passou no coração, na mente de Amazias. Mas a verdade é que aquele homem que estava fazendo tudo certinho, agora, no momento para o outro, ele sai da direção de Deus. E ele passa a agir segundo o seu coração. Ele se esqueceu de uma coisa muito importante. Note que ele tinha 300.000 homens à sua disposição. E ele era um homem que conhecia a história de seu povo. Então, provavelmente, ele sabia que, num passado distante, um outro homem, que não era rei, era um cidadão comum, que o Senhor levantou para ser juiz daquela nação, com apenas 300 homens venceu o inimigo. E agora Deus estava dando para ele 300.000 homens, não 300 homens. Queridos, às vezes a gente se preocupa tanto com aparência, porque a gente acha que vai se sentir mais seguro se tivermos os soldados do Reino do Norte, como ele pensou aqui do seu lado. Porque ele tinha o seu exército, que eram os homens de Judá, mas ele achava que ter 100.000 homens valia mais do que ter os seus 300. Às vezes a gente se preocupa muito com a aparência. E na verdade, Deus não está nem aí para a aparência. Quando Deus olha para a igreja, você quer saber o que Deus vê? Deus vê o teu coração. E aí eu te pergunto nesta noite, a vocês que estão aqui, a você que está na sua casa, como está o teu coração diante de Deus? Porque Deus não se deixa impressionar pelas aparências. Deus não se deixa impressionar pelas nossas selfies com a Bíblia na mão, dizendo Deus é amor. Deus não se deixa levar de maneira alguma pelas nossas aparências de impiedade, querendo mostrar que somos bonzinhos quando às vezes o coração não é bom. Deus olha o coração. Enquanto a gente quer impressionar, igual o rei Amazias queria impressionar o povo com um exército de 400.000 homens, a única coisa que Deus está buscando em nossos dias são adoradores. Deus olha para a igreja e Ele pergunta, aonde estão os adoradores? Aonde estão aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade? Aquelas boas intenções do rei até então, elas deixam de ser boas, porque se até aquele momento ele estava confiando no Senhor, agora ele simplesmente joga tudo fora e ele deposita sua confiança nas mãos de 100.000 homens que eram mercenários. E aí, queridos, vejam bem, a gente pode trazer esta palavra para os nossos dias e perguntar a nós mesmos em quem nós estamos confiando.
Em quem a igreja está confiando? Em quem você está confiando? Veja bem, muitas vezes nós confiamos em estruturas, nós confiamos em pessoas, nós confiamos em coisas, mas tudo que Deus quer é que nós confiemos nele. Porque diante de Deus um coração contrito, quebrantado, um espírito piedoso, tem muito mais poder, muito mais eficácia do que qualquer outra aparência. Amazias não calculou o risco quando fez aliança com os mercenários. Mas graças a Deus que ainda existem profetas. Se você está assistindo esse culto nessa hora, louve o nome do Senhor, porque ainda existem profetas de Deus que falam para você e tentam mostrar para você que você precisa corrigir a sua rota, que você precisa voltar ao centro da vontade de Deus. A Bíblia não diz o nome desse profeta, porque esse profeta não estava preocupado em projetar o seu nome. Esse profeta, ele é um profeta desconhecido, ele apareceu lá no reino e foi falar com o rei. E ele disse para o rei o seguinte: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens, ou seja, não faça aliança com eles, porque Deus não está com eles. Aí ele fala assim: o Senhor acha que com eles o seu exército ficará mais forte? Você acha que se você tiver ajuda de A, de B, se você tiver fulano, beltrano do seu lado, você vai se tornar melhor? Aí o profeta fala para ele assim: já que você acha que a vitória vem deles e não de Deus, então Deus vai deixar você ser derrotado pelos seus inimigos, para que você entenda que Deus tem poder para dar vitória e também para dar derrota. Ah, meus irmãos, graças a Deus que o rei Amazias ainda tinha um pouco de juízo. Não um juízo total, já estava lhe faltando um pouco de consciência, mas ele ainda tinha um pouco de juízo. E na hora que ele ouviu a palavra do profeta, a Bíblia diz que no mesmo momento ele caiu em si. E ele reconheceu que estava fazendo uma coisa errada. Ele não tinha consultado o Senhor. Então ele decide fazer o seguinte: ele pergunta para o profeta: o que eu faço? Eu gastei muito dinheiro com esses homens. Eu investi muito nesse negócio. Eu gastei muitos recursos para que isso desse certo. E agora o que eu faço? E aí o profeta vai dizer para ele o seguinte: Deus pode te dar muito mais. Se você mudar a sua posição ainda hoje, se você retroceder da sua decisão ainda hoje, Deus pode te dar muito mais. Então o rei Amazias, naquele momento, ele entra num conflito de interesses, porque ao mesmo tempo que ele pensa no que ele gastou, ele pensa no que ele pode perder se continuar desobedecendo a Deus. Você já parou para pensar nisso? O quanto você pode perder se você desobedecer a Deus e o quanto você pode ganhar se você obedecer a Deus? Ah, pastor, mas eu já tomei uma decisão na minha vida. Já está tudo certinho, eu já decidi, eu vou fazer assim, 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 assim. Ei, o Senhor está dizendo para você hoje: ainda dá tempo de você retroceder. Mas pastor, eu vou perder. É melhor você perder um pouco e continuar na presença de Deus, do que você desobedecer a voz do Senhor e perder o restante que lhe falta. Porque Amazias, ele toma uma decisão, e ele chama aqueles homens, e ele decide dispensar aqueles homens. Ele percebe que aqueles homens, primeiro, não eram leais. Aqueles homens não estavam lutando ali porque gostavam de Amazias. Eles estavam ali porque estavam sendo pagos por Amazias. Então a palavra do Senhor diz que ele decide desprezar, ou melhor, ele decide dispensar aqueles homens. E aqueles homens, eles então vão embora. Mas o interessante é que a Bíblia diz que assim que Amazias decide dispensar aqueles homens, eles estão com o coração tomados de ódio, de revolta, mesmo tendo recebido para não fazer nada, recebido para não lutar, mas eles estão revoltados. E a palavra do Senhor diz aqui que eles saíram dali
e atacaram algumas cidades de Samaria e mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Esse foi o prejuízo de Amazias, pelo fato dele não ter primeiro consultado ao Senhor. Quantas pessoas que às vezes têm sofrido perdas nas suas vidas, porque não têm consultado ao Senhor, têm tomado decisões precipitadas. E aí depois, quando você percebe que aquela decisão foi uma decisão errada, você começa a achar que é tarde para voltar atrás. Mas é melhor você voltar enquanto você tem vida, enquanto você tem esperança, do que você continuar seguindo no caminho da desobediência. Eu estou terminando esta palavra. Amazias, ele vence os inimigos sem precisar dos mercenários. A palavra do Senhor diz assim que Amazias tomou coragem. Ou seja, ele estava com medo. Ele achava que aqueles 100.000 homens poderiam dar a ele o que os 300 não lhe deram. Então Amazias agora, uma vez que ele dispensou aqueles homens, a Bíblia diz que ele tomou coragem e ele foi com o seu exército para a batalha. E sabe o que aconteceu, queridos? A palavra do Senhor diz que eles venceram os inimigos, eles derrotaram os inimigos e eles saíram dali vitoriosos. Sabe por que Amazias venceu, queridos? Porque ele confiou no Senhor. Sabe por que Amazias venceu? Porque naquele momento ele obedeceu à voz do profeta de Deus. O rei Amazias, mais uma vez, está de volta ao centro da vontade de Deus. Ei, talvez esteja faltando para você no dia de hoje tomar coragem. Então escute o que a palavra do Senhor está te dizendo. Tome coragem para tomar uma posição na tua vida e de voltar ao centro da vontade de Deus. O rei Amazias, ele teve 2 prejuízos. Ele teve o prejuízo daquilo que ele pagou aos edomitas. E ele teve o prejuízo daquilo que os edomitas causaram, do estrago e das mortes que os edomitas causaram ao seu povo por causa de Amazias. Mas mesmo assim, ele pôde vencer aquela batalha. A palavra do Senhor, através do profeta, foi o seguinte: você está preocupado? Você está preocupado com a prata que você perdeu? Você está preocupado com o dinheiro, com o tempo que você gastou investindo numa coisa que não vai dar certo? O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Ou seja, se você está preocupado porque você tomou uma decisão errada na tua vida, e agora retroceder, voltar atrás, vai ter prejuízo, vai causar danos para você. Ainda assim, é melhor você sofrer o prejuízo de uma decisão errada e voltar ao centro da vontade de Deus, do que continuar trilhando no caminho errado. Amazias tomou coragem e foi ao campo de batalha. E eu te pergunto hoje, você tem coragem para tomar uma decisão? Você tem coragem hoje para mudar a sua posição em relação a algo que você fez que está fora da vontade de Deus? Então hoje é o dia para que isto aconteça. O Senhor pode fazer muito mais do que isso na tua vida. Se você crê, eu quero orar com você no dia de hoje e clamar ao Senhor pela tua vida. Se você quiser compartilhar conosco o teu pedido de oração: pastor, eu tomei uma decisão, eu preciso de oração porque eu quero voltar ao centro da vontade de Deus, eu quero voltar a viver na comunhão com Deus, eu quero voltar a estar sujeito à vontade do Senhor. Então hoje eu te digo, tenha coragem. Não importa se você vai sair perdendo, porque uma decisão errada, ela sempre vai trazer prejuízos. Então não importa se você vai perder alguma coisa, Deus pode te dar em dobro. Deus pode te dar muito mais do que isso. Então, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo reine sempre na tua vida e na tua família. Deus abençoe a todos.